Está na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, companheiras e companheiros. Estamos dando início a mais um programa Sindicatos em Movimento. Hoje o tema que a gente traz para vocês é o conceito de família na atualidade. Nosso intuito com essa discussão não é dizer, né, como cada um tem de viver, a formação familiar que cada pessoa deve constituir. Isso é, obviamente, de forma particular e individual de cada um. Pelo contrário, a discussão é o oposto dessa, né? A gente quer discutir os modelos de família estabelecidos socialmente, né? Os modelos padronizados de família ou o modelo padronizado de família, que acaba por desconsiderar aqueles que vivem, né, de forma diferente. Isso é muito ruim, né? Você não poder se identificar na sociedade que você vive. E a gente sabe muitas vezes que a vida, né, com seus acasos, com suas adversidades, acabam por contribuir com essas formações familiares, e isso, né, tá aquém, até mesmo às vezes da nossa própria vontade. Vão participar com a gente hoje aqui o Juan Carlos Fonseca. Ele é bacharel em produção cultural e pesquisador em estudos de gêneros e sexualidades. Vem Juan. Boa noite. E a Érica Guimarães Ferreira, psicóloga, professora e mãe. Ela deu ênfase, fez questão de dar ênfase no mãe. Tem muito orgulho, né, Érica? Muito. Ela trabalha no Conselho Municipal de Educação e no CEDERJ com os cursos de Pedagogia e Segurança Pública. Então, na minha opinião, né, Érica, o que eu conheço do assunto, a gente teve um modelo, por muito tempo, um modelo padronizado de família, que foi aquela família, né, instituída do pai, da mãe e dos filhos. E quando isso começa a mudar, né, acho que a gente pode começar a nossa conversa por aí, quando isso começa a mudar, né, quando essa formação familiar, ela passa a se modificar na sociedade moderna. E isso acontece com a Primeira e com a Segunda Guerra, onde a mulher passa a ocupar os postos de trabalho dos homens que vão, né, para as trincheiras, para a luta nas guerras. As convenções, né, de uma sociedade patriarcal até então diziam, né, que a mulher não precisava trabalhar, não precisava ganhar dinheiro. O que você acha, né? Quando as coisas começam a mudar e a mulher passa, em muitos lares, a ser provedora da família? Pois é, eu acredito que isso tenha começado realmente lá com a Primeira e com a Segunda Guerra, onde foi necessário que a mulher substituísse o papel do homem, do pai, como provedor da família, né? E hoje em dia a gente percebe que isso é cada vez mais real, né? A substituição desse pai como provedor da família, aquele que cuida, aquele que supre todas as necessidades da família, ele já não é mais tão real, né? A gente tem a mulher hoje como, em muitos casos, em muitas situações, como a pessoa responsável financeira, a responsável por organizar e por comandar essas famílias, né? E além disso,
eu percebo que hoje a gente não tem mais aquela família estrutural, aquela família pai, mãe e filhos, né? Eu, particularmente, eu tive um relacionamento de 18 anos, tô separada há 4 anos e tenho um filho de 18 anos também. E essa estrutura familiar convencionada não é a minha realidade hoje. Hoje somos eu e meu filho. Tenho os meus pais, ele convive quase que diariamente com o pai também. E essa família, essa estrutura familiar ele não perdeu. Mas aquela coisa de se ter dentro de casa, pai, mãe e filho, eu não tenho mais. Não é o que faz parte da minha realidade que eu percebo com os meus colegas de trabalho, com as pessoas com as quais eu convivo. Não faz parte também de muitas casas, né? Até porque, né, toda essa discussão, né, gerou uma abertura para que a mulher, né, quando a mulher ela consegue essa independência financeira, eu acho que esse é o ponto, né? É a questão financeira, a questão econômica, quando ela rompe com a lógica de que o marido era o provedor, que o marido que sustentava as famílias, ela passa a ter abertura para discutir outras coisas dentro da sociedade sobre a sua atuação, sobre o seu papel, sobre o seu papel. E um deles é a questão do casamento, né, onde se casava também baseado na questão econômica, né? Eram casamentos arranjados. As mulheres eram preparadas, as meninas eram preparadas para ter um bom casamento, né? E um bom casamento independia de você ser feliz ou não, né? Era financeiramente viável, né, para as duas famílias. E aí a mulher rompe com isso e aí a gente tem esses outros, o surgimento desses outros modelos, como a mulher que acaba cuidando do filho, da filha ou dos filhos sozinha, né? Não foi o seu caso por um bom tempo, né? Mas mesmo durante o meu período de casada, eu sempre trabalhei, né? Meu filho nasceu em um mês, no mês seguinte eu estava entrando na faculdade, né? Eu fiquei 6 anos fazendo faculdade e trabalhando, então eu fazia faculdade de manhã, trabalhava de tarde e dava estágio à noite, com ele ainda bebê, porque eu entendia que não bastava só ficar dentro de casa, cuidando de casa, de marido, de filho. Fiz muitas vezes, chegava em casa 10 horas da noite, ficava até meia-noite arrumando casa, fazendo comida, para deixar para o dia seguinte, mas não era esse o objetivo principal. O que eu precisava era de uma vivência e que não era necessariamente dentro de casa, né? Eu sempre trabalhei, sempre estudei e não acredito que tenho consciência de que provavelmente a minha ausência ali dentro de casa pode ter atrapalhado meu filho de alguma forma por um ponto. Mas tenho certeza que por outro, com certeza ele teve um desenvolvimento maior e uma consciência do que é ser uma pessoa, quer ser cidadão, quer ser uma pessoa de bem, de uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos, e não só aquela que aceita tudo, abaixa a cabeça e fica em casa, aceitando os ditos de uma sociedade. Exatamente. Que nem sempre busca a felicidade das pessoas. Sim, né? Exatamente. E não é por sermos mulheres, né, na questão do sexo biológico mesmo, que a gente não possa ter vários papéis dentro da sociedade, né? E assim, acho que a gente pode dizer que o ruim disso, porque teve conquistas, a gente vem não da forma que devida, né? A gente não teve o retorno de todo o nosso trabalho, de toda a nossa dedicação em relação ao profissionalismo e a questão da família, né? De ser mãe. A gente não teve essa resposta da sociedade como deveria, né? A gente ainda tem de lutar por igualdade, né? Por direito, a gente ainda sofre preconceito. Apesar da gente ter se enfiado, digamos assim, todos os guetos da sociedade, né? A mulher, ela conseguiu isso, mas ainda sofre preconceito. E aí a gente entra também na questão de gênero, que não é só a questão da mulher, né? Abrange outras questões. Eu tenho um dado aqui, que no Brasil 41% da força de trabalho é feminina, né? Mas, no entanto, só 24%
que ocupam os cargos de gerência, apesar da mulher chegar mais rápido a esses cargos, né? Cerca de 4 anos antes nesses cargos. Então a gente tende a continuar na luta, né? A gente deu início falando dessa questão da mulher, mas queria a participação do Juan para a gente falar um pouquinho de diversidade de gênero, né? A gente ultimamente tem falado muito a respeito de diversidade, né, das diferenças, da luta contra o preconceito e a busca pela igualdade de gênero. Lembrando, né, que gênero é algo socialmente construído, né? É diferente do sexo, né? De você ser homem ou mulher, né? É diferente da questão de gênero, é diferente da questão do sexo biológico. Então, dentro dessa discussão, a gente, né, tem inúmeros pontos que a gente podia estar falando, mas eu queria que você desse contribuição para a gente dentro da discussão de gênero, de sexualidade, a questão da família. Como fica a questão da família nessa discussão? Sim. Antes de falar sobre isso, eu acho legal se atentar ao fato de, como vocês estão falando, sobre a questão histórica mesmo, né? De como que está ocorrendo a transformação do posicionamento da mulher perante a sociedade. Eu acho interessante falar sobre que a mulher, no caso no século XX também, assim, até antes da década de 60 e 70, o discurso para a mulher era um discurso que estava no âmbito do privado. Exatamente. No caso, o homem que tinha a voz, o discurso no âmbito público. Exato. Então, essa desconstrução desses espaços de voz, desses espaços de empoderamento, ele foi quebrado até pelo movimento feminista, pelos movimentos, até o movimento LGBT também. Sim. Então, eu acho interessante que nesse momento, né, houve essa quebra, né? No caso, a mulher não está mais na questão do doméstico, né? Exato. Então, por isso que se fala sobre a questão da independência, do mercado de trabalho, se algo não generificado. Então, acho interessante você vislumbrar nesse período que a gente vê hoje que a voz da mulher não está só no âmbito do privado. Isso é interessante. E mesmo que seja, no caso, a questão da própria maternidade, né? Hoje ela já não tem mais o mesmo signo do que o signo de antes, né? Então eu acho interessante você fazer essa comparação da mulher, né? No caso, eu vejo como pós anos 60, porque no Brasil sempre acontece os processos, sempre é mais atrasado um pouco, né? Mas e como fazer essa comparação pós e pré década de 60, 70. Isso. E sobre a questão de gênero, né, que a gente fala sobre a questão da igualdade de gênero, que muitos falam sobre ideologia de gênero, né, que banalizam até a discussão sobre gênero, como que eles imaginam que certos grupos eles querem ter privilégios mediante outros grupos. No caso, já vi de pessoas falarem que os gays querem ser super raças. Nossa, transformam, no caso, esse coletivo LGBT como seres místicos e querem obter privilégio. Isso é uma coisa que não existe. A gente ainda passa por um momento que não é igualitário pela forma de... há uma desigualdade de acordo com que certos grupos obtêm em referência a direitos mesmo, direitos básicos, entendeu? O direito de você ter práticas afetivas em espaços onde que isso também tem a ver com noção de família, porque eu vejo que a família no modelo heteronormativo, ela pode circular, né, em vários espaços. Já a família, né, a família homoafetiva, ela fica no espaço dos guetos e na questão só doméstica. No caso, a pessoa que tem o seu esposo, né, que pratica afeto,
em determinados espaços públicos, ele já é visto como, é uma afronte à sociedade. É verdade. Isso... Eu vou chamar o intervalo e a gente continua, tá? Claro. Super interessante, queremos ouvir você. Vamos ficar com o intervalo agora, voltamos já. Trabalhador brasileiro, O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro-Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19 Centro, telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91 Centro, telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. trabalhador brasileiro, trabalhador. Então voltamos, a gente estava conversando com o Juan e com a Érica. O Juan estava me dizendo aqui sobre o questionamento, né, a diferença do que o movimento LGBT luta, né, que é por igualdade de direitos, igualdade dos direitos civis, né, e como muitas vezes isso é distorcido, né, isso é visto de forma errada, às vezes pela própria instituição Estado, às vezes pela instituição Igreja, às vezes pela instituição Escola, né? Então é bom a gente estar conversando para estar desconstruindo certos argumentos míticos, digamos assim, como você colocou, né? Eu acho interessante, Kelly, que faz parte até da minha pesquisa a questão da banalização desses discursos perante certas instituições. Como você mesmo falou, a questão da própria religião, do fundamento, não falo religião em si, né? Porque senão você acaba criando um discurso generalizado, né? Mas um fundamentalismo religioso, ele acaba banalizando o próprio movimento e o que a gente quer, né? No caso, ano passado, em 2015, ocorreu numa comissão na Câmara dos Deputados, sobre a Comissão de Justiça, né, que eles queriam, porque o que aconteceu? Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, ele aprovou a questão da instituição como núcleo familiar, a união homoafetiva, o casamento homoafetivo. Então, o que acontece? Só que em 2014, por isso que eu falo, existe sempre um avanço, mas parece que há, depois desse avanço, um retrocesso, né? Então a gente convive com esse efeito bumerangue, né? Vai e volta, e isso aconteceu em 2011 com a aprovação do Supremo Tribunal Federal, e em 2015, no ano passado, houve uma bancada, né? Uma bancada que é super conservadora, que dentro do Congresso há várias bancadas conservadoras, mas essa, para mim, é a mais conservadora, que é a bancada da Bíblia. Ela instituiu um programa de Estatuto de Família, né, que eu até vou ler aqui, que é a PL 600 e 585 de 2013, né, mas que foi votada em 2015, que como a entidade familiar, o que eles definiram como entidade familiar? É um núcleo social formado a partir da união entre homem e uma mulher, entre homem e uma mulher, por meio de um casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Esse Estatuto de Família, ele é um retrocesso, porque é uma coisa que já estava sendo já debatida, discutida anteriormente, né, como algo pluralizado. E o que eles colocaram aqui? Eles singularizaram um núcleo familiar, constituído só entre homem e a mulher. Só que a gente sabe, né, isso é realidade, que não existe só núcleos familiares entre homens e mulheres, como não só existe núcleos familiares entre pessoas que mantiveram um relacionamento, né, sem divórcio. Ou pai e mãe. Isso, ou né? pai e mãe. A gente tem figuras de avós e avós cuidando de netos. Né? A gente tem a figura da mulher cuidando de filhos sozinhos, a gente tem a figura do homem cuidando
do Sim, filho ou da claro. filha sozinha, e dos homossexuais, tanto mulher quanto homem, que tem o direito de querer ter filhos, Claro. estabelecer família. Então a gente sabe que estabelecer, né, um modelo de família tão fechado, né, assim, é muito ruim, mas a gente sabe também que a sociedade ela dialoga, né? Aí a gente tem pessoas mais conservadoras, tem pessoas com pensamentos, né, mais avançados, e aí existe acho que por isso esse avanço e retrocesso, né? Então acho que é da sociedade, mas a gente tem que continuar lutando, fazendo a luta mesmo para desconstruir, né? E eu acho interessante também, tanto na questão de política, né? Porque a gente não pode deixar de se atentar a esses fatos, porque são fatos porque eu vejo, conheço várias pessoas que falam, não, isso não me interessa. Não, te interessa, porque vai fazer parte do seu cotidiano, faz parte da sua cidadania, você como cidadão. Então, você tem que se atentar a esses acontecimentos, entendeu? Quanto mais nesse período que a gente está vivendo agora, um período de processo, né, que a gente pode mudar em alguma coisa. Então, é legal se atentar a isso, porque a gente, depois, o que a gente consegue de direitos em um momento, isso pode retroceder, né? Então, é legal a gente estar atento a esses fatos. Não, claro, está certíssimo. A gente tem, inclusive, acho que a gente pode levar a discussão para esse lado, né? Corrija se eu estiver enganado, mas a união homoafetiva, né? A luta do movimento LGBTs é por igualdade de direito, como eu já disse. Sim, então, sim. O casamento homoafetivo é um direito civil, não tem nada a ver com dogma religioso. Não. Né? Ninguém está lutando para casar na igreja. Não. Então, assim, religião é de fórum particular, Sim, claro. de fórum íntimo, assim como o sexo, né? A sexualidade também. Então, assim, a gente misturar as duas coisas, como misturar religião com Estado, né, como você colocou, misturar o pleito do movimento LGBT por igualdade de direito com a questão religiosa é muito complicado, né, muito ruim, porque acaba se reproduzindo, né, através aí do senso comum e às vezes faz com que né, pessoas que têm uma posição mais radicalizada influenciem a sociedade até de forma violenta, né, contra os direitos e a pessoa, né, em si. Eu acho isso interessante que você está falando, porque o que acontece? Parece que a gente vive num modelo hoje que a santificação da família e a demonização da família. Porque parece que certos grupos, né, certos grupos minoritários, eles veem a questão da família, do conceito que é colocado, que é instituído de família, como uma coisa demonizada mesmo, sabe? Quando eu vejo, assim, certas propagandas falando sobre família e não me vejo... quando eu falo eu falo do coletivo. Não se vê num processo de identificação com aquilo, a gente acaba demonizando aquilo. Né? Isso é ruim. Por isso que a singularização, né, colocar a família como só um modelo, eu acho problemático. Por causa disso, porque a gente já não começa a discutir a questão familiar, a questão da instituição família na sua estrutura. E sim, a gente começa a discutir a questão de família pelos preceitos né, preconceituosos e que não são igualitários de certas instituições. Exatamente. Então, a gente não pode debater a questão da família, né, por só ser respaldado, né, por só um viés. Eu acho isso interessante, porque
a gente vai acabar caindo nessa antagonização. Eu acho isso muito problemático, assim. Eu vejo amigos meus assim falando assim, família, eu odeio família. Porque qual é a imagem de família para eles, entendeu? Sim. Qual é a imagem que é colocada? Isso é muito complicado, né? Muitas vezes a imagem de família não é a família dele, não né? é a família dele. Ele odeia a família, quer dizer, eu não tenho essa família formatada. Claro, né? Não tem. Que assim... segundo algumas instituições, é a família ideal. E aí realmente você não se identifica e passa a desconsiderar, inclusive, valores, né, e preceitos que são importantes, que a família ela tem papel fundamental, né, dentro da sociedade, do desenvolvimento do indivíduo como um todo. A gente vai para um breve intervalo mais uma vez e voltamos para conversar mais. Trabalhador brasileiro, O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro-Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19, Centro. Telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91, Centro. Telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. trabalhador brasileiro, trabalhador. Então, voltamos com Juan e Érica. Vamos falar um pouquinho agora, né, da família e a escola. A gente sabe que a escola é um instrumento social importantíssimo, né, ou de reprodução ou de desconstrução, né, Érica? Érica, professora, sabe bem do que eu tô falando. E a gente, né, tem alguns problemas hoje, né, dentro da instituição escola, que ela está num processo muito mais de reproduzir a sociedade e aí erros da sociedade do que de desconstruir, né? Uhum. A gente acaba estabelecendo um ciclo, né, que chega a ser vicioso. Quando eu pego um livro, né, eu enquanto professora, educadora, pego um livro e vou ensinar, né, para o meu aluno família, né, o conceito de família, e mostro para ele, né, uma figura onde tem lá, na maioria das vezes, um pai branco, né, uma mãe branca, com um filho menino branco e uma filha menina branca. E na maioria das vezes a gente que está em sala de aula sabe que não é dessa forma, né? A gente tem uma diversidade imensa com os nossos alunos, são vários modelos de família, como a gente já colocou aqui, avós que acabam criando seus netos, mães solteiras, né? Na questão étnica e racial também a mesma diversidade, então aquela criança também que não é da cor daqueles pais ali não se identifica. Então é toda uma discussão, né, que a gente tem em torno da escola, da representação de família que a escola passa, que eu acho que a gente tem de tá desconstruindo, que a gente tem de estar encaminhando para um outro processo, né? Érica comenta pra gente que... eu acredito que esse conceito familiar que a gente tem na realidade, que seria, conforme algumas pesquisas mostram, a família mosaico, né? Que é constituída por várias peças, né? Seja um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um tio. Eu já trabalhei em escolas em que a criança era cuidada por um padrinho, porque perdeu o restante da família. E era ele, um padrinho, não era o pai, não era o avô, não era a mãe, era um padrinho que era o responsável por cuidar daquela criança. A gente percebe que isso, até nos livros didáticos, como você citou,
não é levado em conta. Não. Né? A realidade, de fato, aquilo que a gente vivencia no dia a dia nas escolas, aquilo que a gente tem realmente nas escolas, não é o que é tratado muitas vezes nos livros didáticos, que é o instrumento que a gente se utiliza para falar com as crianças sobre conceitos como família, por exemplo. E aí acontece o que o Juan falou com relação à questão de gênero inclusive. Aquela criança, ela não se identifica com aquela estrutura familiar. Ela perde aquela referência e muitas vezes ou ela vai ter uma resistência à família, a instituição, né, família, a instituição família, ou então ela vai se sentir fora daquele contexto, né? À margem daquele contexto, né? Eu estava conversando com o Juan antes da gente iniciar o programa, que eu me dei conta uma vez fazer um bilhete para mandar para casa, onde eu escrevi: mamãe, amanhã, por favor, mandar. Aí, isso já tem alguns anos já, né? E aí eu me dei conta de que não, como assim? Não é mamãe, né? Porque eu tinha alunos que eram cuidados, tinha uma aluna que era cuidada pelo padrinho, tinha uma aluna que era cuidada pela avó. E aqueles que ou foram abandonados ou que perderam os pais, né, eles acabam saindo dessa estrutura familiar que é muitas vezes pautada por essas instituições, como a igreja, como a política, como a mídia, né? Porque o que a gente vê como família nos comerciais, nos outdoors, nas capas de revistas, é uma família que não é a família que a gente tem na nossa sociedade, né? A gente tem crianças que muitas vezes estão com os pais presos. Verdade. Ou com os pais fugidos, né? Não estão, porque assim, esses dias eu estava conversando com uma colega e ela estava falando, não, o pai fugiu. E a criança falou isso claramente, não, tia, meu pai fugiu. Exato. Né? E é isso que ela tem ali. A realidade não trata a família. A realidade que a gente tem hoje não trata a família naquele modelo de antigamente. O que parece é que assim, o ideal de um grupo, né, de um grupo dominante, que não é a maioria, tá longe de ser. Tá longe de ser. O ideal desse grupo dominante, que é vender a ideia, né, de que aquela família que aquele modelo é o modelo ideal de família, é o correto, né, para a sociedade. E isso é desconexo dentro da nossa realidade. E aí coloca à margem todos aqueles que não se enquadram exatamente, ali. Exatamente. Né? Todos aqueles que não se enquadram nesse modelo de família estão à margem, como em muitas situações. Você imagina, quando a gente se torna adulto, né? Obviamente a gente acaba trazendo, né, cicatrizes do que a gente... Cicatrizes experiências positivas também, né? Mas como a gente está falando dessa questão de não se identificar no modelo de família, né? Você acaba trazendo essa cicatriz, obviamente, mas como adulto sabe, né, administrar isso, sabe lidar com os sentimentos. Ou não também, mas acho que a grande maioria das pessoas sim. Mas e os pequenininhos, né? Isso que, assim, me preocupa muito, me dói. E muitas vezes eles são tratados como coitados. Eu percebo que, assim, muitas vezes no dia a dia da escola, não, mas tadinho, ele não tem o pai, não, mas tadinho, ele não tem a mãe. Mas ninguém para pensar, ninguém para não, a gente tem algumas pessoas que param, mas não é comum parar para pensar que muitas vezes aquela criança é muito mais feliz do que uma que tem a família, estruturada, daquele modelo bonitinho, certinho. Verdade. Vocês podem até me corrigir, porque até mediante esse fator, eu sou meio leigo nessa questão pedagógica e tal, né? Mas eu me deparo com as instituições do saber, né? As escolas, elas não têm uma questão própria orgânica com a comunidade. Então elas não sabem da realidade do entorno, dos seus alunos. Assim, isso também eu acho que é por falta de diálogo com os pais ou com... Eu não sei, eu vejo assim, parece que existe um parâmetro curricular, né? Existe um planejamento, só que esse planejamento ele não tem vínculo com aquela comunidade. Então, assim, ele não é construído
com aquela comunidade. Então as pessoas, como você mesmo falou, as pessoas olham um livro didático e falam, parece uma coisa abstrata, né? São elementos abstratos, isso não faz parte da minha vida, não faz parte da minha vida. Isso também está de acordo totalmente com a questão familiar, né? Porque eu acho que a própria família ela não se constitui no âmbito de conhecimento, que é o âmbito escolar. Então então é muito complicado quando você não se vê, né? Naquele ambiente. Então eu me vejo muito, eu recordo muito do Paulo Freire, porque o Paulo Freire, né? Aí ele fez 95 anos, né? Infelizmente ele não está mais conosco, mas o Paulo Freire deixou uma literatura muito interessante quando ele fala sobre isso, né? Sobre a questão dos espaços de saber, das instituições de saber. Ele não fala instituições, ele fala espaços de saber, que não há essa questão orgânica com a comunidade. Com a realidade. Assim, tudo que a gente vê, né, para o currículo, para a escola, né? Vem de cima para baixo, né? As escolas elas perderem muito a sua autonomia, claro. a democracia dentro das escolas, e eu acho que isso contribui muito para isso que você está falando, né? Só é possível ter essa interação com a comunidade quando a escola tem essa autonomia. Tem essa autonomia para porque se ela não tem, se ela tem que cumprir algo que já vem pronto. Exatamente, é isso que a gente vê hoje. Isso veda essa interação, né? Veda essa possibilidade de compartilhar e de construir coletivamente a proposta para aquela unidade escolar, né? Quando isso vem pronto e vem de forma vertical, essa interação e essa aí a gente está falando sobre isso, desculpa te cortar, a gente está falando sobre isso e logo me vem a questão da própria debate sobre gênero nas escolas, porque as pessoas pensam assim, existe ali, é claro, ninguém está querendo como uma forma de fazer com que aqueles doutrinar, essa é a palavra, doutrinar, que aqueles alunos sejam gays, como, né? Mas tem que ter uma discussão, porque faz parte da realidade. E faz parte da realidade de qualquer local. Então tem que ter um debate assim, democrático, né? É claro, tem que ser uma coisa direcionada para aquele público. Não é um debate também, um debate com pessoas que têm um amadurecimento. Claro, não é isso. Voltado pedagogicamente, mas tem que se falar. Né? Isso não é doutrina. E dá a possibilidade também daquele que se enquadra, que está dentro desse contexto, se identificar e não ficar à margem como fica até hoje, né? Hoje eu não cheguei a ler a reportagem toda, mas está rodando aí nas redes sociais a questão da possibilidade dos alunos do Pedro II utilizarem o uniforme como das meninas, de saia, né? E está sendo uma discussão enorme. Está sendo uma discussão enorme, porque é algo que hoje que apesar de toda essa discussão de gênero, de sexualidade, é algo estranho. É algo estranho. Mais um conceito estabelecido socialmente, né? Eu acho que a questão vou até concluir a minha fala, né? Assim, é o que eu vejo. O assunto é tão bom, né? Dá pra gente falar tanto tempo, que é uma pena que o tempo do programa já esteja acabando e não dê pra gente tratar de tanta coisa, mas conclui isso. Então, eu só acho que, como você mesmo falou, nós vivemos em processo de transformação. E não adianta fechar nossos olhos, as instituições elas têm que se transformarem, porque a sociedade ela se transforma. E é isso, assim, tanto a própria escola quanto a própria... não vou falar da religião, mas a religião ela também tem que se adequar com os seus paradigmas, com os seus dogmas, entendeu? Então eu acho assim, as instituições elas têm que se adequar com a sociedade que está em processo de transformação. Que é dinâmica, né? E a família também está em processo de transformação, o conceito de família. Esse processo ele é dinâmico, ele não para, Não para. Então, não adianta a gente querer transformar a sociedade em algo moldado, né?
como a gente conversou, ela é dinâmica, está em transformação, como você bem disse, e a gente tem de aceitar isso, a gente tem de dialogar com isso, né, e avançar. Acho que é isso, avançar. E não retroceder. Isso, avançar sempre, né? A gente tem de ter sempre isso como perspectiva, o novo, né? A gente pode ter o velho como perspectiva em vários outros aspectos, mas nesse diálogo, frente à realidade, né? A sociedade... Na sua prática, na sua essência, ela tem de visar sempre o que for de novo, né? de transformador, digamos assim. Infelizmente, né, o nosso tempo acabou, né? Érica quer fazer mais alguma consideração? Para não tomar muito tempo mesmo, é só agradecer a oportunidade e infelizmente a gente teria muito mais coisa para falar, né? Mas tem mesmo. Tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que assim, já foi uma oportunidade de plantar um pouquinho de reflexão na cabeça de quem estiver assistindo, dos nossos educadores, das pessoas das famílias, né? que podem começar a refletir um pouquinho de forma diferente sobre esse conceito, né? De família, né? A gente tem muitas vezes um discurso, né? Pelo bem da família, pela tradicional família, né? A tradicional família brasileira, desconsiderando as tantas e inúmeras famílias, modelos de família que a gente tem, e aí a gente passa a ter, né, dar muito mais valor à questão física, à formação física de família, esquecendo do amor, do afeto. Sim, claro. Que eu acho que é o mais importante. O mais importante, né? Com certeza. Então, espero que vocês tenham gostado, que fique essa reflexão, né, que o mais importante é se ter amor dentro da família, seja ela com uma única mãe, seja ela com um único pai, seja ela com 2 pais, com 2 mães, com avós. Isso independe, né? O importante é os seres envolvidos ali, principalmente a criança, se sentir acolhido, se sentir amado, né? E aí, para a escola, né? Na mesma ideia, no mesmo viés, né? A gente sabe que tem escolas que já têm o maior comprometimento pedagógico e social, que já não promovem nem mais o dia de pai e dia de mãe, promovem o dia da família. Eu acho que é bem por aí. A gente pretendo que vocês voltem para a gente conversar mais, que esse assunto tem muita coisa para a gente tratar. Abraço a todos e espero que vocês tenham gostado. Está na luta, corre do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, que sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. Compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar.